Muito bem-vindo ao nosso almoço com notícias, né? Nesse horário aqui não é mais café. Não, mas ainda não deu meio-dia. Oi? Ainda não deu Cássio, meio-dia, aqui, então aproveitando café. aqui, atravessei aqui a Carol, que eu vou te tem servir um problema, cafezinho aqui, Cássio. Mas Olha pra você ver que ele ainda tá quentinho. Olha Não, pra você ver que mas coisa hoje chique. vai ser bom meu café com notícias, porque hoje eu vou ter comentários, né, de um ex-aluno que me deu trabalho na faculdade. Sério? Esse menino é difícil. Não, isso é porque era menino na época, que o Cássio já era professor, e ele devia ter uns 10 a 12 anos, mais ou menos. E o Cássio já era professor dele, do nosso Tem convidado noção? de hoje. Eu conheci o deputado João Leite, que é esse que está aqui. Né? Na época que a esposa dele era Eliana Aleixo ainda. Nem era Eliana Aleixo, não é isso? Não era Eliana Aleixo o nome da Eliana? Olha, não Não fala isso não, entrega. porque eu tô casado com a Eliana há 36 anos. Pois é, ué. Mas eu lembro no vôlei do Minas Tênis Clube quando ela era Eliana Aleixo, não é isso Eliana mesmo? Aleixo, é isso Se o Adolfo era o técnico dela, o Pacome, não era isso? Pacome, Olha, pessoal olha. Hoje é manhã de revelações, Não, viu, mas Serginho? nós somos historiadores, a gente tem que puxar a Baú história. de tudo um pouco aqui sendo aberto. Esse é um café com João Leite. Café com o João Leite. E o senhor chamava ele de professor? Professor. É. Eu estava lembrando, certa vez na sala, o professor Cássio diz assim: o que vocês acham dos políticos brasileiros? Aí eu quase enfiei debaixo da minha carteira, não é? E aí o pessoal detonou os políticos, pianistas, enganam todo mundo, não cumprem as promessas e tal, não pode confiar. Aí eu falei assim: pois é, eu queria entregar a prova que vocês fizeram e olha, teve muita cola. Eu queria dizer que essa prova aqui especialmente, ela é idêntica a essa. Então eu tenho medo de vocês entrarem no lugar desses políticos brasileiros, vocês vão fazer as mesmas coisas. Porque tem mais... Ficou aliviada. Pensou que ia Você sobrar. sentiu-se menos ofendido, na Eu verdade. não sentido, mas senti um pouco, né, como que uma educação com valores, né, com um professor que ensina os valores, como que é importante. Porque às vezes as pessoas acham que os políticos brasileiros saíram de alguma forma aí, um forno aí especial. Não é, é a sociedade brasileira mesmo, e nós estamos doentes, né? Só podemos ser transformados pela palavra de Deus, e a educação ela tem que ser com valores, né? Não pode ser a educação vai transformar, né? Nós temos tantos crimes no Brasil, os maiores crimes no Brasil são cometidos por pessoas muito educadas, né? Essa educação formal aí. Deputado, agora então, aproveitando aí já o viés aí desse assunto que o senhor entrou, no dia agora da sua posse, uma foto correu ali as redes sociais, onde estava ali no seu assento também uma Bíblia Sagrada, né? Estava ali o seu lugar marcado com uma Bíblia Sagrada. Como é para um político resgatar ou estabelecer, instaurar esses valores morais, éticos, dentro aí também desse meio sabidamente assim corrompido? Um político, ele... É o seu maior desafio, inclusive? É o maior desafio. Um político, ele toma posse prometendo cumprir a Constituição do Estado, né? E a Constituição brasileira, maior do que a Constituição do Estado brasileira, é a Constituição que Deus escreveu, né, através de tantos homens e mulheres. A palavra de Deus ali dentro está todo o ensino para eu cumprir bem o meu chamado, né, como político e um político seguidor de Jesus. A Bíblia tem sido na minha vida essa orientação permanente. Eu fui atleta e eu entregava uma Bíblia dentro do campo para o jogador adversário. Eu me lembro disso aí. Eu lembro que toda vez que eu renovava o contrato, eu fazia um voto com Deus e entregava para um segmento. Os jogadores juvenis do Atlético, todos receberam, do Júnior. Depois, sob protesto, entreguei para todos os árbitros de Minas Gerais. Eram 274, os jogadores do Atlético ficaram revoltados. Não entregue Bíblia para esses juízes de futebol e tal. Mas eu fiz isso. E agora, na Assembleia, eu já usei a tribuna da Assembleia para fazer alguns discursos. Eu me lembro quando o governo federal, junto com o Ministério Público Federal, queria proibir as Bíblias e os símbolos religiosos nas repartições públicas. E eu fiz um discurso, né? Eu disse que o Estado é laico. A igreja ela não pode, de alguma forma, estar dentro do Estado. Mas as pessoas que compõem o Estado, elas têm a fé delas.
elas têm a religião delas. É como se a gente, então, determinasse que as igrejas históricas das nossas cidades históricas deveriam ser derrubadas, ou o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, vamos derrubar o Cristo Redentor. Qual que é a chance de alguém tomar minha Bíblia? É muito difícil alguém tomar minha Bíblia, né? Eu vou morrer por aquela palavra, né? E eu falei na tribuna da Assembleia Legislativa, gente, os cristãos no início da igreja morreram por causa da palavra. Então vocês estão querendo criar um país dividido. Não dá para fazer essas coisas. Então, tem sido assim a minha vida na Assembleia Legislativa, né? Nesse tempo todo eu vou para o 6º mandato. E eu queria... O senhor aceita um cafezinho, um suco? Café com João Leite, né? Isso, café com leite. E aí eu até quero fazer uma pergunta dentro do que o Serginho compartilhou, deputado. Às vezes é mais difícil caminhar ali, levando a palavra do Senhor, mas você se manter firme perante aqueles que não conhecem a palavra, ou muitas vezes perante aqueles que conhecem a palavra e que não praticam. Isso aí é justo. O desafio, ele é, assim, tremendo, né? Eu lembro a véspera da votação do auxílio moradia. Não é só auxílio moradia. É um projeto de resolução da mesa da Assembleia que tem várias questões polêmicas. Primeiro, o auxílio moradia para os deputados que moram em Belo Horizonte, na região metropolitana. A gente já tem um retorno da população de Minas Gerais que ela não quer pagar essa conta. Ela aceita pagar para o deputado que veio lá de Salinas, veio lá do Pontal do Triângulo Mineiro e que tem que montar uma casa em Belo Horizonte, mas não quer pagar para o João Leite. A população já disse. Desde 1995, quando eu entrei na Assembleia, eu não recebo. Depois tinha outras... Desde 95. 95. 20 anos, né? E aí tem outras coisas colocadas nesse projeto de resolução. Por exemplo, cria 2 novas diretorias na Assembleia para abrigar parentes de deputados que estão na Assembleia. Depois tem a verba indenizatória de 20 mil para os deputados que são secretários de Estado. Eu lembro na véspera da votação, eu liguei para o pastor Paulo Mazzoni, que é meu pastor, para dizer para ele, eu vou comprar uma briga muito grande amanhã, né? As pessoas estão querendo que eu seja líder na Assembleia Legislativa e acho que amanhã eu posso riscar meu nome de qualquer liderança na Assembleia. Aí ele falou assim, João, você não tem dificuldade com isso, né? Primeiro, Deus te colocou num gol sozinho. Você sempre ficou sozinho no gol. Os outros jogadores interagindo lá e Deus foi te treinando num gol. Você ficou 20 anos lá dentro, debaixo das traves lá. Aí o pastor Paulo falou assim, não tem jeito, essas coisas são suas, desde 95 você não recebe. Né? Então, agrade a população que te elegeu, né? Não tem que agradar seus colegas. E aí, infelizmente, há um pensamento, um sentimento que não é só dos deputados, às vezes é da própria sociedade. As pessoas, elas acham que o que é do governo não tem dono. E não é verdade. A Petrobras, ela é de cada cidadão brasileiro, a Copasa, a CEMIG, pertence à população brasileira. E as coisas, não tem milagre, né? Esse biscoito aqui, 40% dele é imposto, que paga o meu salário. Eu não, nesse momento, com a inflação do jeito que está, com as inseguranças, não é possível aumentar esse custo mais para a população. Isso vale para quem segue Jesus, para quem não segue. Você fica muito impopular assim com os seus colegas, certeza. Sabe? Não tem Porque jeito. você vive uma contracultura, né? É isso mesmo. Então dizia o pastor Ivênio dos Santos, foi meu pastor também, me casou. Ele preferia ser um peixe vivo, nadando contra a correnteza, do que um peixe morto descendo rio abaixo. Vou falar agora, deputado João Leite. Respeito, sim, deputado, né? Vou te chamar de Cássio também, você não vai dar nota. Isso, não vai dar nota. Tá valendo, mano. Vai ficar à vontade também. Eu fico me perguntando, como é que é ser oposição agora? Né? Depois foram 8 anos, 12. 12 anos. 12 anos como situação.
né? O PSDB foi o partido do governo e houve essa mudança agora, né? Nós temos o PT no governo do Estado. Como é que vai ser essa oposição do PSDB? Como é que vocês estão se alinhando? Vai ser uma oposição ferrenha, uma oposição construtiva? Como é que vocês, como oposição, estão encarando esse processo? Olha, não existe por parte do PSDB e os partidos que estão aliados ao PSDB um perfil assim da oposição que o PT faz, né? A oposição que o PT faz, ela é muito assim, sanguinária, não é? Ela mexe muito com as pessoas, não é? Ela, de alguma forma, ela acaba com aquela... com o que a pessoa mexe com valores da pessoa. A honra da pessoa. Você pega você começa a colocar apelido no Aécio Neves, coloca, eu me lembro... Questões pessoais, né? Eu me lembro quando umas decisões do governador Anastasia, ele era apelidado de anastasista, né? Eu não me vejo assim, colocando um apelido no governador Pimentel, ou algo que ele faça, e não vejo meus colegas também do PSDB, eles não têm esse perfil, né? Então, Bonifácio Mourão, que foi o relator da Constituinte de 88, de Minas Gerais, Luiz Humberto Carneiro, que foi líder do governo, eles têm um perfil assim, muito conciliador, né? Muito leve, é diferente da atuação do PT. Eu imagino nós vamos ser assim. Eu já tenho um jeito mais duro assim, para enfrentá-los, né? Agora mesmo, as decisões do governo de aumentar o salário do governador, aumentar o salário dos secretários, essa questão na Assembleia Legislativa. Agora mesmo, o Ricardo Coutinho, que é meu assessor de imprensa, está fazendo o levantamento das propagandas do governo no Fantástico. O governador assumiu dizendo que Minas está quebrada, não tem dinheiro, mas aumenta o próprio salário, aumenta o salário dos secretários, faz propaganda no Fantástico da Globo e permite, quer dizer, a base dele e a mesa da Assembleia, que praticamente foi escolhida pelo Poder Executivo, cria auxílio moradia, dá 20 mil para cada deputado que vai ser secretário. Explica, por favor, deputado, até para que a gente entenda. Uma pessoa que é eleita para o Legislativo, normalmente pessoas da base aliada do governo podem ser chamadas para o secretariado. Então, como é que é o mecanismo? Ela vai, se ela aceita, ela vai ser secretária, o suplente assume, não é isso? Isso. O suplente recebe o salário de deputado, essa pessoa continua recebendo o salário de deputado, mais a verba indenizatória, ela faz opção, como é que é? Mais a verba indenizatória. Antes não era. Quer dizer, nós vamos votar justamente isso agora. Nós vamos votar para que o deputado licenciado, que vai para um cargo no Executivo, ele possa receber essa verba indenizatória. O que é a verba indenizatória? Eu tenho, por exemplo, no mês que vem eu tenho que ir a Monte Carmelo, tenho que ir a Patos de Minas, eu tenho reuniões nesses lugares. Então eu viajo, pago a gasolina, volto com a nota da gasolina que eu gastei, entrego na Assembleia e eles me devolvem o dinheiro. Então você tem um limite de 20 mil para gastar com isso. Aí eu dormi no hotel também. Eu pago o hotel, trago a nota e recebo o dinheiro que eu gastei. É uma verba que indeniza o seu mandato. Né? A população aceita pagar isso, né? Para você viajar e fazer o seu trabalho. Que vai cuidar do interesse da população. Pronto, eu vou na reunião da comissão. Eu presidi até agora a Comissão de Educação, de Segurança Pública. Aí eu viajo. O gasto, eu trago a nota e a Assembleia me reembolsa. O que vai acontecer agora? Esses deputados não são deputados, vão ser secretários. Um vai ser secretário de Meio Ambiente, outro de Desenvolvimento Social. Além da verba gabinete que ele tem como secretário, o carro oficial. Interessante, o carro oficial também ele não desce, a população é que paga, né? A gasolina do carro oficial. Ele vai ter direito também a essa verba indenizatória de 20 mil reais. Isso que a população reage também, não quer pagar essa conta. E aí é muito triste, eu considero triste, porque o secretário de Meio Ambiente do Estado, que foi escolhido, ele ficou um mês sem ir na Secretaria de Meio Ambiente. Ele não podia ser nomeado. Por quê? Porque senão ele perderia a verba indenizatória, porque no mandato do presidente Diniz Pinheiro e da mesa anterior,
nós votamos contra os secretários de Estado, que são deputados, receberem verba indenizatória. Então, os 5 deputados ficaram um mês sem tomar posse. Esperando. Imagine, o governo fazendo essa propaganda toda da Copasa, que vai faltar água, e o secretário de Meio Ambiente do Estado não tomou posse. Né? A população não aceita essas coisas, não é? E agora ele vai tomar posse no momento em que votar a verba indenizatória para ele poder descontar esse dinheiro. Então, eu faço uma crítica a esse governo e faço uma crítica também ao vice-governador. Pega o filho dele e coloca de presidente da Gasmig. A súmula 13, interessante que a súmula é 13 do Supremo, a súmula 13 do Supremo proíbe o nepotismo. Proíbe o nepotismo. Então, o vice-governador coloca o filho para ser presidente da Gasmig. Depois, A Gasmig é uma estatal. a Gasmig é estatal ligada à CEMIG, né? Inclusive teve um problema agora porque foi fazer a rede de gás e estouraram uma adutora da Copasa e a Savassi virou um rio, né? Era uma semana de água para toda a região sul de Belo Horizonte. Elas não conversam, né? A Copasa e a Gasmig não conversam. Está errado. Depois, o pai do secretário, do governador, é diretor da CEMIG. Pegam todos os secretários e colocam nos conselhos, no conselho da Light, que a CEMIG comprou, no conselho da CEMIG, e tem um secretário de Estado que vai receber 30 mil, porque ele vai juntando o dinheiro dos conselhos. Então, essas coisas todas que historicamente o PT criticou, Tá fazendo ele as agora. realiza, ele as faz. Deixa eu só fazer uma pergunta. Deixa eu chutar na canela dele. Eu queria chutar na canela dele um pouquinho. Não, Sempre só quis. segura, sabe por quê? Um momento. Porque a gente está com uma pessoa na linha que quer falar conosco. Pastor Jean, lá de Portugal, Ora, vai conversar pois, conosco. pois. Parece que teve alguma ação que o senhor esteve envolvido com relação a Portugal que foi bem sucedida. Ele está querendo conversar com a gente. Bom dia, Jean. Bom dia, Carol. Bom dia, Serginho. Bom dia, Cássio. Bom dia para vocês e boa tarde para mim. Bom dia, João Leite. Na verdade, Cássio, agora é o café, o almoço com notícias aqui para mim. Nós almoçamos assistindo vocês. É. Ô criança, Seja bom dia aí. Ó. bem-vindo. Saudade de vocês. Pois é, que bom falar com vocês. Eu estou acompanhando o programa desde cedo e quando vi o João Leite aí, eu não quis perder a oportunidade de ligar para louvar a Deus pela vida do João Leite, que já há muitos anos faz a diferença, não só no Brasil, mas descobri aqui em Portugal também que ele passou por aqui fazendo muita diferença e eu quis aproveitar para ligar e louvar a Deus e honrar a Deus também, honrando a pessoa do João Leite, né? Porque também, como brasileiro, fiquei muito feliz em ouvir falar muito bem de você aqui, João. Você passou por aqui, distribuiu Bíblia aqui na região de Portugal, não sei se foi em Braga, Guimarães, me falaram, mas eu não me lembro. Muito bem. Eu joguei no Vitória de Guimarães, mas morava em Braga. E eu e Eliana fazíamos em casa uma reunião. Eu chamava os jogadores do meu time, 4 jogadores com as esposas se converteram. E da reunião da minha casa nasceu a Igreja Batista de Guimarães. Alguns anos atrás, eu fui pregar nessa igreja com muita alegria. E agora, pastor Jean, nós estamos iniciando um grande projeto com a Adelson Duarte, que é um agente FIFA. Ele está levando jogadores para os clubes portugueses, jogadores já treinados, são líderes de célula. E 3 jogadores foram, na semana passada, para o Marítimo da Ilha da Madeira. São todos líderes de célula. E o nosso sonho é abrir uma célula em cada time português. Amém. Para a gente... Eu estou muito feliz de ouvir você falar disso, porque realmente Portugal hoje, né, com a expressão evangélica é tão pequena ainda e precisa muito. A gente tem feito um curso de missões aqui esses dias, temos falado muito sobre isso, né? Mas eu quis ligar de fato para louvar a Deus pela sua vida, João, porque eu tenho lido nas redes sociais a sua atuação nesse período de votação ali na Assembleia, o seu posicionamento, né, as pessoas gratas por você realmente representar o povo, diante de tudo que você já relatou aí, né, realmente você tem sido uma referência no meio político, como foi, e creio que continua sendo no meio esportivo também, né, e louvamos a Deus por homens como você, que
de fato fazem toda a diferença, né? E olha, conte conosco, nós estamos aqui em Portugal, né? Eu vou pedir o Taylor, que é o assistente de produção do programa, para passar o meu contato para você, porque eu quero participar desses projetos também na área esportiva aqui, porque a gente está aqui para servir a igreja portuguesa também de alguma forma, né? Então conte com a gente, viu? Tá, eu vou passar o contato do pastor Adelson Duarte também, esse agente FIFA que está fazendo esse trabalho nos times portugueses, para vocês terem um contato. Eu sei, hoje eu falo numa célula dele, aniversário dele, e amanhã ele está viajando para Portugal fazendo esse trabalho. Amém. Que bênção, eu estou aqui na região do Porto e vai ser uma honra poder contribuir. Tudo bem? Tá bom? Tá bem. Jean, Obrigado. vamos falar com você, viu? Beijo no seu coração, Um criança. Vamos falar com Outro pra você. vocês. Mande um beijo pra Kate, Para pros todos meninos. vocês também. Fiquem na paz. Amém. Amém. Tchau, tchau. Você quer chutar a canela? Quero chutar na canela. Não, mas Você, antes- você não vai deixar eu chutar na canela de João Leite? Deixa eu chutar a canela dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ele, aproveitar isso aí quando o senhor falou sobre a população, se voltar a não aceitar a conta, né, pagar essa conta. E esse processo, né, nessa nova gestão do governo aí, dessa criação dos conselhos populares. O que isso representa hoje para vocês, né, como oposição e em visão assim para o futuro aí do nosso estado? Bom, esse é um projeto rechaçado de pronto pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional fez a leitura correta e a sociedade também. Qual que é a pretensão do PT? Vamos escolher, por exemplo, no norte de Minas um conselho, o partido vai lá escolher esse conselho, no sul de Minas, e de alguma forma você faz um bypass em relação ao parlamento, Assembleia Legislativa. 77 deputados escolhidos pela população, você sabe quem são eles, você tem o nome deles, como é que eles votaram, e agora vem esses conselhos populares. A maior preocupação é a cubanização de Minas Gerais. O que isso representa? E aí, o professor está aqui, eu tenho que ter cuidado, né? Mas lembro também os sovietes, não é? Eu vou deixar para o Nós já professor falamos depois. aqui até, inclusive, no programa. Depois o professor vai explicar isso. Mas, quer dizer, um conselho, vamos supor que são 7 pessoas, que vai estar lá no norte de Minas, vai, por exemplo, dizer sobre propriedade. Você tem uma coisa assim, que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é sagrada, é o direito à propriedade. Por quê? Por que a propriedade, o domicílio é inviolável? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos nasce depois da morte de 6 milhões de judeus. Tiraram eles do lar deles, tomaram os bens deles, né? Quer dizer, quebraram o sigilo bancário, de correspondência, tudo os judeus, e tomaram tudo deles. Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem cercando essas coisas. Tomaram o direito de religião deles, de expressar a fé deles, eles não podiam reunir. Não é? Então, esse conselho, que conselho é esse? Vocês não votaram, eu não votei nesse conselho, ele vai ser escolhido lá. Qual que é a cabeça dessas pessoas? Quando você tem um parlamento, no parlamento você tem a representação. Quem é que você votou? Eu escolho o professor Cássio para ser o deputado estadual, porque ele representa o meu pensamento. Ele vai defender a minha fé, a minha liberdade, vai defender essas coisas todas. Agora, o conselho escolhido pelo PT e seus aliados, no norte, no sul de Minas, quem são eles? Não é? Isso não é democracia. Então, nós vamos aos tribunais contra isso, em Minas Gerais. Eles vêm com o rolo compressor e vêm com uma falácia que é a da participação popular. Isso é participação popular. Isso a Assembleia já faz. Nós temos o PPAG na Assembleia, o Plano Plurianual de Ação Governamental, discutido com a população. Aberto, né, deputado? Aberto. Agora, por exemplo, tem 300 propostas do PPAG e o governador Pimentel pediu para a Assembleia parar. Então, a base dele na Assembleia parou a Assembleia. Nós não votamos o PPAG. Tem 300 propostas populares lá que não estão votadas. Eles querem participação popular mesmo? Né? A participação popular, vem a proposta popular. O que é a primeira coisa que tem que acontecer? Ela tem que ser analisada como eu quero apresentar um projeto, eu apresento o projeto. Aí o projeto, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Os técnicos da Comissão de Constituição e Justiça pegam a Constituição,
pegam as leis para ver se aquela minha proposta é constitucional e legal. Suponhamos, nós vamos flexibilizar o direito à propriedade. Aí eu vou na Constituição. Não pode. A Constituição não deixa. Igrejas não vão poder reunir tal hora da noite. Não. É livre. É livre a expressão religiosa, é livre, privada ou em público. As pessoas não vão poder entregar folheto evangélico na rua. Eu vou na Constituição, não pode, porque a Constituição fala que a expressão da sua religião é livre, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que eu sou livre para falar da minha religião e converter outros à minha religião. A Constituição brasileira fala isso. Então, você tem que ir na Constituição para ver se um projeto é legal. Agora nós vamos ter um conselho que não precisa de Constituição, não precisa de leis, e nós vamos engolir isso. Por isso que houve uma reação tão forte do Congresso em relação a essa questão. Não é possível, né? Então, nós temos que vigiar muito, porque senão nós vamos virar uma Cuba, vamos virar uma Venezuela, né? O Brasil, quer dizer, eles gostam de falar que o outro nome de Minas é liberdade, né? É impossível, né? E uma das maiores coisas que Jesus nos deu foi a nossa liberdade, né? A gente não abre mão dela. Eu sou livre para amar Jesus. Amém. Eu sou livre para falar da graça de Jesus. Eu sou livre para falar do amor de Jesus. Ninguém pode me impedir. Eu sou livre. E eu sempre aviso na Assembleia, deixa eu falar uma coisa para você. Meus irmãos, os primeiros, morreram por causa disso. Eu já passei. Vocês não vão deixar eu chutar a canela dele? Já passei gelol. Eu vou chutar. Já passei o gelol. Pode chutar. Pensei que você não ia deixar. Eu queria avisar o professor que eu até hoje ainda uso caneleira. Eu sempre quis entrar pesado no goleiro. Vai ser agora. Agora, o pior de tudo, você imaginar que é futebol de base. Pra cima tudo é canela. Aí complica. Mantém o nível. Deputado João Leite, uma pergunta que não quer calar, e já desde 95 acompanho, né, os seus mandatos, os seus processos eletivos. Eu lembro que, o senhor até mencionou que o senhor estava na Comissão de Segurança, não é isso? Eu presidi agora por 4 anos a Comissão de Segurança Pública. Olha que interessante. Antes o senhor era o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu lembro que eu ouvi várias vezes, várias pessoas dizendo o seguinte, tá vendo? Eu não voto no João Leite que ele defende marginal. Há no nosso país, né, uma leitura, com razão até, dadas as circunstâncias, de que direitos humanos só defende marginal. Não defende os agentes de segurança, não defende o cidadão de bem. Né? E aí o senhor da Direitos Humanos vai para a segurança pública. Né? O que aconteceu? Que mudança foi essa? Artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segurança pública é direito humano. Né? Você tem o direito de ter uma segurança. Né? A sua família tem direito a ter segurança. Não há nenhum inconveniente nisso. A minha vida foi muito marcada por 2 episódios muito fortes. Quando eu iniciei a presidência da Comissão de Direitos Humanos, aconteceu um roubo no Banco do Brasil de Betim. E eu estava na Assembleia Legislativa, chega um homem, Sidney Canguçu. Ele era o tesoureiro do Banco do Brasil, que foi roubado em Betim. O homem chegou todo arrebentado na Assembleia Legislativa. Mas, seu Sidney, o que aconteceu? Eu sou o tesoureiro do banco e o delegado da Furtos e Roubos me chamou em Belo Horizonte para eu reconhecer algumas fotos. Quando eu entrei na sala dele, ele desceu comigo para o porão da Furtos e Roubos, ali na Uberaba, com o Augusto de Lima. E quando chegou lá, tinha um papel em branco para eu assinar a confissão de que eu fui o mandante do assalto ao banco. E eu falei com ele, olha, eu tenho 20 anos de Banco do Brasil, né? E eu é por confiança que eu entrei. Então, tá, o assino vai ser pendurado. E não teve jeito, penduraram ele no pau de arara. Isso foi quando, As deputado? Mãos, isso é 95. As mãos, seu Cid Canguçu preso ali, mangueira d'água nas narinas dele, quando ele estava quase afogando, choque elétrico. E foram repetindo aquilo com ele. Ele chegou lá. Os deputados ficaram apavorados, um monte entrando para debaixo de mesa. João, não abre isso não. É uma briga com a polícia, não abre. Como é que eu vou devolver esse homem? Aí abri a reunião da Comissão de Direitos Humanos, ele contou tudo. Fim da conversa, né? O delegado tomou 4 anos e houve uma revolta muito grande contra mim por causa disso. Né? Aquela coisa de corporativo, né? Meu pai, já falecido,
era policial civil. Né? Eu lembro do atestado de óbito do meu pai, não deixa herança. Vocês não sabem de nada, né? Meu pai mexia na bolsa da gente, da escola, queria saber o que é isso, que lápis é esse, que caneta é essa, queria saber todas as coisas. Nós somos criados na honestidade, meu pai não deixou nada mesmo não, mas deixou valores, a firmeza deixou um legado, dele, né? de um policial, ele era um policial daqueles, firmes, né? E as pessoas achavam que eu era contra a polícia, eu era contra aquele que pegou o Sidney Canguçu, está ganhando agora 2 milhões de indenização do Estado, era membro da primeira igreja batista de Governador Valadares. Recentemente eu fui visitar o Sidney e passa um carro perto, faz um barulho, ele treme todo, ele nunca mais foi a mesma pessoa depois que ele passou por aquela sessão de tortura. Depois eu fui presidir a CPI do sistema carcerário, fuga de Fernando Beiramar. Fernando Beiramar estava preso no DOESP em Belo Horizonte, onde era o DOPS. Ele tinha direito a companhia íntima, celular, uísque e sauna. Fugiu pela porta da frente, pagou 500 mil para quem deixou ele fugir. 19 policiais foram indiciados. E eu que defendo o bandido? Quer dizer, o nosso relatório final indiciou 19 policiais. Ficou provado, receberam dinheiro. Ele saiu pela porta da frente, seu Fernando Beiramar. Eu nem conheci Fernando Beiramar. E eu que defendo o bandido, quem levou dinheiro dele é que defende. Então vieram minhas campanhas, os carros, viatura de polícia escrito, não vote em quem defende bandido, não é? Eu disputei contra o Pimentel em 2004, a Prefeitura de Belo Horizonte. Toda sexta-feira saiu 1 milhão de jornais. Não vote em quem defende bandido. Era eu. Eu perdi aquela eleição no primeiro turno. Passei a eleição gaguejando, explicando que eu não defendia bandido, não é? Então, infelizmente, eu já dentro de igreja, já chegou irmão para mim e falou assim, eu gostava tanto de você, mas agora você defende bandido. Eu falei assim, minha irmã, você sabe por que nós estamos aqui dentro dessa igreja? Por causa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Com a morte dos judeus, 10 de dezembro de 1948, né? Com um brasileiro presidindo, Oswaldo Aranha. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos da gente estar aqui reunido nessa igreja. E tendo presidido a Comissão de Segurança, você sentiu que houve uma mudança no humor ou na avaliação das pessoas? Não, é muito forte. Depois de você passar por uma campanha da Prefeitura de Belo Horizonte e seu adversário soltar 1 milhão de jornais, todo fim de semana falando que você defende bandido, é impossível você catar essas penas todas que foram jogadas contra você. Não é isso que eu tem um livro recente do delegado Turma Júnior que chama Assassinato de Reputações. Essa é uma prática do PT. Né? Pegar uma pessoa, falar que ela é drogada, falar que ela defende bandido. Não é? Outro dia, que o Fernando Henrique queria entregar o patrimônio público para os outros. Né? Outro dia tinha um cara criticando o Fernando Henrique. Então, por que você está criticando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Ele duplicou a 381 de Belo Horizonte a São Paulo, né? Fez tanta coisa por Minas Gerais, as últimas 9 estações do metrô foi Fernando Henrique que colocou. Eu não perdoo o Fernando Henrique. Por quê? Porque ele não privatizou a Petrobras. Ele privatizou a Vale do Rio Doce e não roubaram a Vale do Rio Doce. E ele deixou de privatizar a Petrobras e eles roubaram ela toda. Ela não vale nada mais. Então as pessoas, essas coisas ficam marcadas para as pessoas. Eu fiquei muito marcado. Essa última eleição, por exemplo, eu perdi 20 mil votos. É uma coisa assim, muito marcante na minha vida. Foi muito interessante, quando terminou a campanha em 2004, eu peguei minha família e eu estava muito machucado, assim, vamos viajar. Né? Peguei meus filhos e tal, e fomos viajar. Chegando perto de Barbacena, meu carro fez um barulho. Aí eu liguei para Belo Horizonte e tal. Aí eu falei assim, tenta chegar em Barbacena e ver se alguém te atende. Aí cheguei em Barbacena, até ali tem um mecânico. Aí eu cheguei no mecânico e tal, aí ele falou assim, deixa sua família aqui, na oficina aqui, e eu vou andar no carro com você. Deixa que eu dirijo. Aí pegou o carro, começou a dirigir, ele falou, pelo barulho, é uma peça plástica debaixo do seu carro que soltou, não tem problema nenhum não, mas eu estava te esperando. Aí, o mecânico em Barbacena, você está me esperando? Estava. Para dizer para você que
que você está passando é o que Jesus passou. Olha. Jesus passou por isso porque ele falou para a gente visitar os presos, para a gente visitar os enfermos, né? Ele falou essas coisas todas. Então, o que você está passando agora, seu carro não tem nada, pode seguir sua viagem para você descansar, mas você veio aqui para eu te falar isso. Aleluia. Eu passei tremendo, rapaz, que aquela tremendo. semana assim, mais aliviado, né? Por tudo que eu passei. Um bálsamo, né? Eu fui digno de sofrer por aquelas coisas que eu aprendi com Jesus. Deputado, eu quero confirmar isso que esse irmão falou, né? Realmente a gente quer, em nome de Jesus, agradecer, né, pela sua idoneidade, pelo seu ministério na Assembleia e parabenizá-lo, né, pela sua atitude, inclusive agora, né, pedir que o senhor continue firme, né, nessa luta contra esses desmandos, isso tudo que acaba com o erário público, com o dinheiro nosso do contribuinte, né, continua firme, né, e lembre-se mesmo, né, o Senhor Jesus passou por isso, e bem-aventurado é quem é perseguido por causa da justiça. Deputado, deixa eu me fazer a última pergunta aqui agora. Agora eu vou fazer a pergunta para o João Leite, o arqueiro de Deus. Uma, quem te deu o apelido de arqueiro de Deus? E outra, agora que é a pergunta mesmo. Fala aí do Atlético, do Cruzeiro, nesse momento aí que o Minas Gerais está vivendo no futebol. Muito bem. Foi o Viribaldo Alves, né, que deu esse apelido e que me honrou muito, né, ser identificado com Deus, né, com Jesus. Para mim é algo assim muito legal. E esse momento do futebol mineiro é um momento muito rico, né, muito importante. Né, o Cruzeiro com as vitórias que tem obtido, o Atlético também, e com a marca muito forte, a relação com a torcida. O futebol nos traz uma grande preocupação, que é a violência, né? E a gente não pode permitir que aconteça aqui o que está acontecendo em São Paulo. Ontem né? nós vimos cenas lamentáveis. E quer dizer, você usa a polícia hoje para... A polícia podia estar tendo outro trabalho, ela está separando briga de torcidas organizadas. Eu sou do tempo lá da Vila Oeste, que a gente entrava num caminhão, e na carroceria do caminhão, e os atleticanos e os cruzeirenses, o Mineirão, assistia, cada um ia para sua torcida, e a gente voltava zoando, né, como diz hoje, naquele tempo a gente nem sabe o que é zoar, mas zoando os outros, e continuávamos amigos lá na Vila Oeste. Eu sou muito amigo do Raul, que foi o goleiro que eu enfrentei quando jogador do Cruzeiro. Eu espero que as torcidas, elas olhem para isso, né? Nós temos familiares cruzeirenses, outros atleticanos, não dá para a gente transformar isso numa guerra, né? E para a gente fechar com chave de ouro, eu gostaria de pedir ao senhor para que o senhor orasse. Para a gente fechar esse momento, orasse aí pelo nosso governo, pelo nosso legislativo, executivo, né, judiciário. E nós, como pastores, vamos estar intercedendo pelo Senhor. O Senhor tem te dá autoridade para poder estar orando, porque tem agido da maneira que deve agir. Então a gente queria pedir para o Senhor, como autoridade, estar orando, né, e abençoando aí o nosso governo. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, te agradecer por essa oportunidade, te agradecer pela Rede Super, Senhor, por todos que trabalham aqui, pela Igreja Batista da Lagoinha, pela visão de abençoar esse mundo, esse país, através da televisão, Senhor, com essas pessoas tão queridas aqui, levando a mensagem de Jesus através da televisão, Senhor. Quero pedir também, Deus, pelos meus irmãos, minhas irmãs espalhados por este mundo, que nunca nos falte, Deus, a coragem que Teu Espírito Santo distribuiu a tantos homens e tantas mulheres que enfrentaram momentos tão difíceis. São os momentos que nós vamos enfrentar no Brasil, que nós vamos, lembrando aqui meu filho Elton, que gosta de dizer, nesse momento eu vou ter que usar toda a minha fé. Nós vamos ter que usar toda a nossa fé neste momento, Senhor. Eu peço pelos governantes, pelo governador do nosso estado, Pimentel, pelo presidente da Assembleia, Dalcleve, pela presidente Dilma, Senhor. Peço por todos os parlamentares, peço que o Senhor derrame a Tua justiça, Senhor, senso de justiça do Senhor no coração das parlamentares, dos parlamentares, para que a gente represente bem a população de Minas Gerais, Senhor. Muito obrigado por esta manhã aqui com meus irmãos e com minha irmã, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.